Eu vou falar agora a respeito desse caso estarrecedor que envolve uma garota de 12 anos. Uma garota de 12 anos tinha um relacionamento consensual, vivia junto, morava com um homem de 25 anos e foi vítima de violência, agressão física. E o Conselho Tutelar descobriu mais, que além de ter sido fisicamente agredida mais de uma vez, ela estava grávida de 7 meses. Olha só a confusão que envolve esse episódio. Eu vou falar com a Indira Gomes, ela está ao vivo, e traz detalhes para nós sobre o caso. Esse assunto foi tratado hoje já no Notícia da Manhã, e aí a gente quer saber, agora o que a gente precisa saber? Como é que está sendo encaminhado esse assunto? Em que pé que está? Há prisões? Como esse assunto está sendo tratado, Indira? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. A informação começou pela gravidez. Chegou através de uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar dessa menina de 12 anos, grávida de 7 meses. Ela vivia maritalmente com um rapaz de 25 anos com a permissão da família. Mas uma relação sexual com um adolescente de até 14 anos, mesmo com o consentimento dela, é considerada estupro. E a família pode ser acusada de omissão por permitir isso. Além disso, ela também sofria agressões físicas por esse rapaz. E, mais uma vez, a família é considerada omissa. E nessa história da omissão, entram ainda a Unidade Básica de Saúde, que detectou a gravidez da criança, e a Maternidade Evangelina Rosa, que faz o acompanhamento gestacional. Esses órgãos, assim como todos os profissionais de saúde, são obrigados, por lei, a informar ao Ministério Público, que é o Conselho Tutelar, casos de violência contra qualquer pessoa, né? Principalmente violência contra a mulher e, no caso dela, violência contra a criança. O Ministério Público diz que não recebeu a denúncia. O Conselho Tutelar só soube através de uma denúncia anônima. A maternidade diz que a obrigação é cuidar apenas do estado gestacional e depois informar a polícia. O Conselho Tutelar, ao receber a denúncia, foi até a casa da menina, constatou a situação, levou todo mundo para a central de flagrantes, a família confirmou que isso tudo acontecia e, segundo a polícia, o rapaz está desaparecido, está foragido. A menina foi retirada da família dela e está agora com uma família extensora, que é uma família que acolhe a criança nessa situação. Sobre tudo isso eu converso agora com o Ivan Cabral, que é do Conselho Tutelar. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade Verde. Conselheiro, que situações de crimes essas pessoas podem ser imputadas agora? Tanto o rapaz, que vivia maritalmente com a menina, como a própria família dela. Conforme o artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável é crime. Tanto ele como a família pode responder. Porque concordou a convivência. Né? E aqui, como foi colocado, e é bom ressaltar, a questão das unidades. Tanto a UBS como a maternidade foram omissos em não comunicar ao Conselho Tutelar o fato da gestação. Se não fosse o cidadão, ou a cidadã brasileira, que ninguém sabe quem foi, porque é anônima, não tivesse denunciado ao Conselho Tutelar desde o início, a situação talvez seria outra. Mas graças a Deus que apareceu esse cidadão para salvar a vida da adolescente. Ter coragem de abrir a boca e denunciar que ela estava sendo, com seus direitos, violentada. E a gente não pode aceitar. Hoje mesmo, de hoje até amanhã, a gente vai encaminhar para o Ministério Público a notícia de fato, para que a promotora ou o promotor possa tomar as decisões conforme manda a lei. Qual é a situação da menina? Qual foi a reação dela ao ser interpelada na casa onde mora com o rapaz pelo Conselho Tutelar? Quando a gente se dirigimos ontem, eu e o conselheiro Jonas até a residência para averiguar a denúncia, ela tomou como surpresa, né? Porque acho que nem ela nem a família esperava essa situação, né? E ela, mesmo abalada, né, mas ela disse, reafirmou que tem o interesse, sim, pelo bebê. Né? Qual foi a reação da família? Eles tinham consciência de que isso é um crime? E o rapaz, o agressor, ele estava na casa? No momento, sim. Ele estava na residência, se encontrava na residência. O agressor, nós fomos bem claro com ele que
era crime, né, o que estava cometendo, o que ele cometeu. Orientamos também a família qual era o procedimento correto que, daquele momento, o Conselho Tutelar ia tomar. De fato, a gente se dirigiu até a central, registrou o BO, a gente foi até o Sanvis, e agora a adolescente se encontra sob a tutela da família extensa. Né? E aí, a gente, a partir de amanhã, a gente vai encaminhar ao Ministério Público, e aí fica à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público. Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Bom, agora vamos aproveitar esse momento, conselheiro, para a gente informar as pessoas sobre o que exatamente é considerado crime em casos semelhantes. Primeira delas é o seguinte: qual é a idade que é considerada, apontada pela lei, como uma idade em que uma criança, um adolescente, um jovem pode decidir se quer ter uma relação com um adulto? Por exemplo, o que é que diz a legislação sobre isso, para deixar claro para a população o que é considerado crime num cenário desse? Joelson questiona o que é considerado crime e a partir de que idade um adolescente pode decidir ter domínio sobre a própria vida ou sobre a relação sexual consentida, no caso. Se for a partir de 16 anos, de 15 anos, ela já pode chegar em qualquer delegacia e dizer que foi de consenso dela, não foi nada forçado, aí não é considerado. Mas, como eu estou colocando, o artigo 217-A do Código Penal diz que qualquer pessoa que fazer relação sexual com criança até 14 anos é crime. Conselheiro, o Conselho Tutelar não tem poder de polícia? Por que esse rapaz não foi preso quando vocês chegaram na casa? O Conselho Tutelar, a Constituição Federal dá liberdade para qualquer cidadão ter autonomia de dar voz de prisão. Mas isso recai sobre a responsabilidade da delegacia, que é de investigar o caso. A denúncia já foi aberta pela família e nós cobramos da delegacia que seja apurado mais rápido e que o culpado esteja de fato na cadeia, porque é crime você abusar de uma criança ou de um adolescente. Agora há pouco, uma telespectadora enviou uma mensagem para o Jornal do Piauí, questionando e colocando o Conselho Tutelar como omisso em algumas situações, dizendo que o Conselho não investiga, ele apenas vai atrás de denúncias que chegam ao Conselho. É esse o procedimento mesmo? É esse. Não, o Conselho Tutelar de Teresina, de nenhuma cidade, ele é omisso. Ele é carregado pela sociedade de zelar pelo seu direito. Agora a gente precisa... Aí é que entra a situação. Nesse exato momento, Joelson, quantas crianças e adolescentes estão sendo vítimas? E a sociedade, boa parte delas estão com os olhos fechados. É simples, é só discar o Disque 100. Ou procurar o Conselho Tutelar mais próximo da sua cidade, para que a gente possa, de fato, como essa situação, a gente não permitir que possa acontecer com outras Maria, com outras Lúcia, com outros Pedro. Porque não é só a vítima de violência sexual, não é só o lado feminino, tem um lado masculino também. Essa menina terá acompanhamento agora durante a gravidez, acompanhamento psicológico? Sim, a gente vai, nossa atribuição também é requisitar serviços, a gente vai requisitar a rede para que daqui para frente possa acompanhar. O que ela tem agora, até o último dia da vida dela, essa questão da sequela psicológica da situação que ela viveu. Joelson tem outro questionamento. Pois não, Joelson? Edira, eu queria só entender como é que foi a formalização da denúncia. Não ficou claro para mim? Porque o conselheiro falou que os familiares formalizaram a denúncia. Eu tinha entendido na história que os familiares eram cúmplices, na verdade. Eu queria só entender como é que foi a formalização da denúncia, quem é que é cúmplice e quem é que é investigado aí entre os familiares. Conselheiro, como é que foi a formalização da denúncia? A família fez uma denúncia formal a partir do momento que entendeu que isso era crime, ou a família também passa a ser investigada por ter permitido essa relação? A família, após a denúncia feita ao Conselho Tutelar, que não foi o familiar, né, e foi orientado dessa forma, eles próprios, acompanhados pelos conselheiros tutelar, se dirigiam, ele próprio registraram o BO. Eu creio que essa parte da investigação vai caber à Polícia Civil. Então, quer dizer, até o momento que o Conselho Tutelar chegou até essa família, a família não tinha informação suficiente para identificar que permitia essa relação sexual. E a convivência matrimonial da filha de 12 anos era um crime? Eu tenho, assim, quase certeza que a família já tinha o conhecimento que essa forma de convivência era irregular e era crime. Acho que estava faltando o impulso de simplesmente de chegar e denunciar.
Mas mesmo fazendo a denúncia, a família agora pode ser acusada também? Sim, poderá ser por questão de negligência, por omissão, porque ela sabia que a criança, a adolescente, não tinha idade suficiente para essa situação. Ok, Joelson, mais uma pergunta? Bom, essa criança tem 12 anos e terá um filho, né? Sim, 7 meses, ela disse que quer ter um filho. Cabe a ela tomar essa decisão? É a primeira pergunta. E nas circunstâncias atuais, ela tem quem como responsáveis e que foram responsáveis pela formalização da denúncia? Pai, avó, tio, quem são os parentes mais próximos? Cabe à menina tomar essa decisão de querer ter esse filho? E quem é o responsável legal por ela nesse momento? Nesse momento, o responsável legal é a família, que está com ela, e o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também é responsável, porque é tutor da tutela do zelo da criança e adolescente. Apesar que a família não está ausente, está presente, né? Então, tal que a adolescente está na família extensa. Mas, Joelson, eu quero aqui, de público, exigir, a gente não pode se calar diante disso, queremos resposta imediatamente, seja da UBS, que foi o primeiro atendimento, e seja da Maternidade Evangelina Rosa. Porque os dois receberam atendimento da adolescente e não comunicou o Conselho Tutelar. Não é o Ivan Cabral que está exigindo. Quem está exigindo é o ECA. Mais uma pergunta, Joelson. As circunstâncias em que essa criança vivia, essa adolescente vivia, era uma casa em boas condições, em más condições, as condições que ela tinha de estudo ou qualquer outro tipo de assistência? Joelson pergunta quais as condições em que ela vivia, quais as condições da casa, era um ambiente saudável, era uma casa organizada, ela tinha uma família estruturada e a escola. A gente teve a informação, inclusive, de que o rapaz proibia que ela frequentasse a escola, né? A situação institucional familiar, da questão financeira da família, a casa para a pessoa de baixa renda estava suficiente. Agora, a questão da matrícula, olha atenção. E aí, outra omissão da parte da escola. Porque quando o professor e a professora têm dificuldade, cadê o aluno? Aonde é que está esse aluno? E não procurar o Conselho Tutelar para comunicar que a aluna X não está vindo para a escola, porque ele próprio proibiu, conforme o relato da adolescente e da família. Ele chegou a dizer, você não vai para a escola. Ela tinha um celular, ele chegou a quebrar o celular dela para que ela não pudesse participar da videoconferência, né, da aula presencial, né, virtual. Isso é crime. Além de se tratar de um adolescente, ele tentar privatizar ela, dizer assim, fechar o círculo contra ela, que ele fez. Tá certo, a gente agradece então ao Ivan Cabral, conselheiro tutelar, com todas essas informações acerca dessa menina de 12 anos, grávida de 7 meses. Joelson, e outra informação que a gente tem que ressaltar é que com a pandemia aumentou muito o número de casos de violência sexual entre crianças e adolescentes. Só esse ano já foram registradas 60 situações semelhantes em Teresina, e desses 60 casos, a maioria deles envolvendo crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos, mas há também o registro de meninas e meninos com até 5 ou 6 anos, como a gente mostrou no início dessa semana, um caso que aconteceu no último sábado. Joelson. Muito obrigado, Indira Gomes, pelas informações. Obrigado, Indira. Esse caso, ele é um absurdo do absurdo e do inaceitável. Esse negócio que a gente está colocando aqui como um negócio extraordinário, pode acontecer perto da sua casa. Pode ser muito mais comum do que você imagina. Pode ser muito mais fácil de se encontrar do que a gente possa imaginar, calcular e projetar. Isso é um assunto muito sério, muito importante e que depende da participação da sociedade, da comunidade inteira. Inclusive, ligue para o Disque 100 se você tiver denúncia desse tipo de ação. Um adulto que tem relação com uma criança, um adulto que abusa de uma criança, um adulto que é casado com a criança, mesmo que o termo usado seja esse, é inaceitável. Esse é o ponto. Nós procuramos a maternidade Dona Evangelina Rosa, que informou para a nossa produção que a criança, quando chega à maternidade, os primeiros assuntos que são tratados são as questões de saúde dela, a atenção à saúde, e somente num segundo momento são formalizadas as denúncias para Conselho Tutelar ou polícia. O foco da atuação é sempre voltado para a saúde das pessoas, segundo a informação passada a nós pela assessoria de comunicação da maternidade Dona Evangelina Rosa. Vale lembrar que a maternidade perguntamos também se havia levantamentos
dos dados, a maternidade diz que não faz levantamentos de caso a caso, sabe que é grande o número de crianças que chegam com problemas lá, mas não tem os números levantados. Essa é a questão colocada a respeito da maternidade de Dona Evangelina Rosa. Agora, nós como rede, nós somos muito fracos, muito fracos. Começa pelo apoio que se dá ao Conselho Tutelar no Piauí. Qual o tamanho do Conselho? Quantas viaturas tem? Quantas pessoas? Quantos servidores? A polícia, como é que chega junto para fazer as operações? Esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que nós, sociedade, estamos preparados para atender crianças assim? O conselheiro falou da escola. Tem a escola, tem o hospital, tem a maternidade, tem a vizinhança. Nós estamos prontos para isso? Nós somos solidários? Somos atentos? Será que quando uma criança vítima de uma violência chega numa unidade básica de saúde, numa clínica, na própria escola, será que tem atenção das pessoas para repararem no estado, nas condições que ela vive? Acho muito difícil, porque nós não somos treinados como sociedade para vigiar o crime. A gente gosta de fuxico da vida alheia, é diferente. Mas vigiar criminoso e fazer denúncia como cidadão é muito pouco. É muito pequena a quantidade de pessoas que fazem isso. Nós precisamos nos educar nesse sentido. Disque 100 e faça a denúncia. Não precisa se identificar. Disque 100 e faça a denúncia.